Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo de orientações para a perícia BPC Loas. Eu sou Marcela Mendonça, advogada, proprietária do Neves Mendonça Advocacia. E antes de mais nada, eu queria agradecer a você a confiança. Nosso escritório ele sobrevive dessa confiança depositada pelos nossos clientes. Além disso, eu queria te garantir uma coisa. Toda a nossa equipe, todo esse pessoal que está aqui trabalhando, trabalha com um único objetivo, que você alcance o seu benefício. Essa é a grande meta que a gente tem. Então, pode ter certeza, tudo que nós pudermos fazer do lado de cá vai ser feito para você conquistar esse benefício. A gente sabe como isso vai impactar a sua vida positivamente, como isso vai lhe trazer qualidade de vida. Sem mais, essa nossa conversa aqui hoje é para te explicar como vai ser a sua perícia médica e social do BPC Loas. O BPC Loas, ele é um benefício que ele olha para a incapacidade da pessoa, olha para a dificuldade que a pessoa tem de trabalhar, mas ele olha de uma forma muito mais ampla. Por isso, o médico na sua perícia vai demorar muito mais. Por isso, o assistente social vai fazer mais perguntas, porque ele quer verificar uma coisa: se além da incapacidade para o trabalho, você enfrenta outras barreiras. Às vezes a gente tem até uma doença que não nos deixa tão incapaz, mas as outras barreiras, e a gente vai conversar sobre elas hoje, fazem com que a pessoa realmente tenha necessidade daquele benefício, tá bom? Então vamos começar. Quando o médico, você chegar ao médico, é muito importante que você esteja com seus documentos organizados. O que quer dizer isso? Você vai pegar todos os seus atestados médicos, todas as receitas que você tenha em mãos, todos os exames que você já tenha feito e vai organizar eles. Separa exames de um lado, receitas de outro e atestados médicos de outro. E você vai organizar do mais recente na parte de cima e para o mais antigo. É muito importante para o médico ver esse seu histórico de doença. Então, se você tem atestados de 10 anos, coloque eles organizadinhos, colocando o mais recente na frente, tá bom? Além disso, a mesma coisa você deve fazer com os seus exames, todos os exames que você possua. Eu sei que você talvez tenha chegado aqui com uma queixa principal. Então, eu tenho um problema de coluna. Mas talvez você tenha, além desse problema de coluna, outros problemas de saúde dos quais você tem exames e que você pode mostrar ao médico, tá bom? Então, vamos lembrar que é uma avaliação global, tudo seu está sendo avaliado. Organizado isso, é importante você saber que desde o momento que o médico chama o seu nome para vir para dentro da sala e o perito, o assistente social lhe chama para vir para dentro da sala, ele já está analisando. Ele está analisando com quem você foi, se você foi sozinho ou foi acompanhado, precisou de ajuda, como você está vestido, se você aparenta higiene ou não aparenta higiene, cuidados pessoais. Ele está analisando como você caminha, se você tem dificuldade para caminhar, se você não tem. Então, é muito importante, se você faz uso de alguma coisa para te auxiliar a caminhar, bengala, muleta, andador, cadeira de rodas, obviamente, é importante que você porte esse equipamento para o médico, tá bom? Para que ele já possa ver. O médico, ele vai, via de regra, ele fazer perguntas relativamente vagas. Ele não vai te perguntar: você tem isso? Não, ele vai perguntar a você algumas perguntas amplas. E a gente vai discorrer sobre quais são essas perguntas e o que você precisa avaliar se você tem ou não tem. Antes das perguntas, é muito importante. Não é para mentir, não é para aumentar, não é para inventar sintomas. Se você chegou até aqui, é porque a gente já avaliou o seu caso e você medicamente tem direito. Então, se o médico percebe que você está aumentando ou que você está mentindo, isso pode prejudicar o seu direito, tá bom? Uma coisa importante: o médico ele vai fazer também algumas manobras em você. Então, se você se queixa de dores nas costas, o médico ele tem alguns exames clínicos que ele deve fazer. Ele vai fazer exames mexendo na sua cabeça, ele pode pressionar, fazer um teste que pressiona aqui, depois mexe para cá, mexe para trás.
é muito importante, se você tiver sentir qualquer coisa, que você relate. Então, doutor, eu sinto quando o senhor mexe aqui, eu sinto dor quando o senhor mexe aqui, eu sinto a dor irradiar, aquela dor que a gente sabe, né, que se dispersa. Eu sinto essa dor. É muito importante que qualquer movimento que o médico faça em você, caso você sinta dor, que você relate a ele, tá bom? Coisa que é importante também, deixa eu pegar aqui, porque como vocês vão ver, são muitas informações. Importante, quanto tempo tem que você tem doença? Para o BPC-LOAS, é muito importante que você tenha pelo menos 2 anos de doença, tá? 2 anos comprovado dessa doença. Se você não tem os atestados, você deve relatar, olha, há quanto tempo você sofre com essa doença. Importante, ele pode perguntar ao assistente social se alguém na sua casa trabalha de carteira assinada. Não pode. Se você tem uma pessoa de carteira assinada na sua casa, a menos que sua família seja muito numerosa, via de regra você sai da renda. E então, isso já deve ter passado na nossa triagem, mas te alertando quanto a isso. Quem é o meu grupo familiar? Via de regra, são aquelas pessoas que estão no meu CAD único, sendo que é possível que eu tenha uma pessoa no meu CAD único que já saiu do meu grupo, né? Saiu daquele meu grupo familiar. Então, eu devo informar: olha, tá constando aí o meu ex-marido, mas ele já saiu do meu grupo, ele não mora mais comigo, a gente se separou. Você informa essas situações. Às vezes, um filho ficou mais velho e saiu. Todas essas situações você pode informar, tá bom? A gente sempre pede para você manter isso atualizado. Então, ir até o CRAS, e se não tem alguém, se está constando lá que tem alguém da sua família que não está mais, atualize. Isso ajuda muito na classificação de renda. Lembrando, gente, renda, o que é renda? Bolsa Família não é renda. Renda é aquele dinheiro que eu ganho pelo meu trabalho. Então, eu posso classificar como renda, muitas vezes, a pensão alimentícia, tá? Mas esses benefícios assistenciais, eles não são renda. Você for questionado, caso você viva apenas daquele benefício assistencial, você deve fazer essa consideração. Qual sua renda? Olha, eu tenho apenas o Bolsa Família. Você deve explicar isso para que não, para que a sua renda seja classificada de forma correta, tá bom? Vou te perguntar quem mora na sua casa, se você faz uso de medicamentos, que medicamentos são esses que você faz uso? E a gente vai descer em todos esses aspectos, tá bom, gente? Então, fatores ambientais. É muito importante, você pode ter barreiras ambientais que essa sua doença lhe causa. Deixa eu só apagar aqui o ar-condicionado, porque eu tô morrendo de frio. Quais são essas barreiras ambientais, gente? Às vezes a gente mora num lugar que não tem acesso a transporte público. A gente não tem como ir até o médico, a gente não tem como buscar assistência. E às vezes o nosso não tem nem médico, né? A gente sabe a dificuldade que é o SUS e como muitas vezes o médico não está lá disponível. Talvez a sua rua não tenha nem calçamento. É uma barreira ambiental se você tem dificuldade de locomoção. Talvez você não tenha saneamento básico, não tem água encanada aí na sua casa, não tem saneamento básico. É uma barreira ambiental. Deixa eu só baixar aqui, senão vai ficar toda hora bipando, viu? E eu quero subir esse material hoje porque eu sei que vai ajudar muito você. Então, essas perguntas que vão surgir, por exemplo, o médico pode lhe perguntar da seguinte forma: as atividades de casa, as coisas de casa, você faz sozinha? E aí você precisa explicar o que é que o médico quer saber nessa situação. Quer saber, por exemplo, se você cozinha a sua própria comida, se você lava a sua própria roupa, se você limpa a sua própria casa, se você precisa de ajuda para tomar banho, se você precisa de ajuda para a sua medicação, essas atividades da vida cotidiana. Às vezes você está fazendo. Quem faz a sua comida é um filho, quem faz a sua comida é uma nora que vem fazer. Então é importante você explicar ao médico: olha, doutor, das coisas do dia a dia eu não consigo, por exemplo, cozinhar. E você deve explicar o porquê você não consegue fazer isso. Ah, porque eu não consigo ficar muito tempo em pé, e aí eu tenho muitas dores, e por conta disso, alguém me ajuda. Eu não consigo varrer a casa. Por quê?
Tomar banho, isso é uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa tem dificuldade de levantar do assento sanitário ou de se banhar pela insegurança. E não tem na sua casa os equipamentos, aqueles equipamentos de auxílio, né? As barras de proteção. Caso você tenha isso, você deve relatar. Doutor, tem alguma dificuldade? Eu disse, tenho, doutor. Eu tenho muita dificuldade de sentar ao vaso, eu tenho muita dificuldade de tomar banho, porque eu não tenho as adaptações que eu precisava ter naquelas barras de proteção. Então, você deve explicar isso ao médico, porque ele vai lhe perguntar, talvez, de forma muito genérica. Tem dificuldade em casa? Tem alguma dificuldade nas coisas do dia a dia? E você deve explicar. Apoio e relacionamento. Gente, isso aqui é muito importante. O médico, ele vai querer saber se você, primeiro, tem uma relação boa. Às vezes a doença provoca que a gente se isole, a gente não saia de casa, a gente não tem uma boa relação com as pessoas e a gente vive uma vida muito solitária, sem suporte. Às vezes até tem um parente, mas aquele parente não consegue dar o suporte que você precisa. Então o médico, muito possivelmente, vai querer saber de quem são as pessoas do seu entorno que convivem com você. Se você tem essas pessoas de convívio. E convívio aqui, lembrando, é aquele convívio constante, a pessoa que me vê diariamente ou a cada 2 dias, mas é aquela pessoa que realmente está no meu convívio. O meu parente que eu amo muito, que eu gosto muito, mas que eu vejo a cada um mês, não entra aqui nessa conta, tá? E aí você deve explicar, olha, eu não tenho. Doutor, não tenho, sou eu e meus filhos pequenos. Então, tudo isso você pode explicar. Então, se você tem apoio de relacionamentos, se você sofre algum isolamento, você deve explicar. Se você, por exemplo, sofre alguma discriminação, então, assim, às vezes a gente sofre discriminação pela doença, a pessoa tem uma doença de pele, ou tem uma ferida, ou tem uma deformidade. Então, quando ele lhe perguntar das suas relações, você diz, ó, doutor, eu sou muito discriminada. Você deve explicar isso. Eu passo por muita discriminação, porque eu não, a minha doença de pele, por causa às vezes até o estigma, né, da doença, às vezes a pessoa não tem nada visível, mas o estigma da doença já faz ela sofrer. Seja o preconceito que as pessoas têm, por exemplo, com a pessoa que tem AIDS, seja o preconceito que a pessoa tem com a pessoa que tem uma doença mental. Então, ela passa por esse sofrimento. Deve explicar, tá bom? Serviços e sistemas. Gente, é muito importante você explicar ao médico se você tem ou não acesso aos serviços sociais e de saúde. Então, você tem acesso a isso? Existem médicos que tratam a sua especialidade de fácil acesso ou não? É muito difícil marcar consulta ou nunca tem? Isso é muito importante. Se você consegue fazer algum tratamento. Então, assim, faço tratamento? Faço onde? Com quem? Explique ao médico. Não tenho, doutor, não consigo fazer, não consigo tratar minha doença porque não existe na minha região um médico que trate, não tem disponível no SUS e eu não tenho condição de pagar. Outra coisa, funções mentais, gente. Se você tem boa memória, talvez o médico faça testes de memórias para você. Se você tem capacidade de raciocínio, de concentração, consegue se concentrar. E aqui eu queria falar sobre um aspecto de outra barreira. Quando você chegar, o médico vai lhe perguntar, e o assistente social, qual é o seu grau de instrução. Então, tem o superior completo, tem o fundamental completo, tem o fundamental incompleto, tem o ensino médio completo. Eu queria abrir aqui um parêntese para que você possa explicar ao médico qual é realmente a sua condição de educação. E aí tenha muito claro, a gente não está aqui para julgar. Eu sei que às vezes a gente fica com vergonha, às vezes a gente fica triste, mas ali o que a gente precisa ter é a verdade. Às vezes você terminou seu ensino médio, mas não consegue ler. Às vezes terminou o ensino médio, lê, mas não consegue entender o que leu. Às vezes terminou o ensino médio e não consegue escrever. É importante que você relate isso ao médico. Doutor, eu terminei o ensino médio, mas eu não consigo, eu não entendo direito quando eu leio. Eu não consigo entender direito. Eu consigo ler, mas eu não entendo o que eu li. Eu escrevo, mas eu não entendi, eu não consigo escrever bem. Isso é muito importante, porque aí você tem uma barreira
de aprendizagem muito grande e que conta dentro dessas barreiras que eu falei que a gente vai ter. E aí, gente, deixa eu só pegar aqui porque eu vou descer. Barreiras de transporte, eu já falei. Se você tem transporte público, tem disponibilizado transporte para você chegar até o serviço médico, você tem acesso a isso. Às vezes o transporte público existe, mas ele fica numa distância longa da minha casa e eu não consigo caminhar. Eu tenho uma dificuldade para caminhar. Então, você deve explicar: doutor, eu não consigo fazer o tratamento porque o ponto de ônibus fica a 5 quadras da minha casa e eu não consigo caminhar essa distância. E eu não tenho dinheiro para pagar um carro para levar. Explique ao médico essa situação. Explique ao médico se você consegue caminhar, se você consegue ficar em pé por um período longo ou ficar sentado por um período longo. Isso deve também trazer, você já deve ter isso em conta na sua entrevista. Deixa eu só pegar aqui. Barreiras tecnológicas, gente, isso é muito importante. O médico, o assistente social pode perguntar: você tem acesso à internet? E aqui eu queria deixar muito claro, gente, 3G, essa internet que a gente tem no celular, não é o acesso que ele quer dizer. Se você não tem a internet de alta velocidade na sua casa, você não tem acesso. Porque o 3G, você pode explicar, diz, doutor, eu tenho celular, mas eu só tenho a internet paga daqui do 3G. E eu nem sempre tenho dinheiro para crédito. Então, muitas vezes eu fico sem acesso à internet. Você pode explicar isso, porque isso é uma barreira tecnológica. Você tem acesso a computador? Não, não tenho acesso a computador, só tenho esse celular. Dentro desse quadro de tecnológicos, mas na verdade assim, da infraestrutura da sua casa, podem perguntar: você tem eletrodomésticos na sua casa? Então você deve dizer: olha, eu tenho uma geladeira, tenho as coisas, liste as coisas. Liquidificador, essas coisas pequenas, apenas se você for diretamente perguntado. Então, você tem liquidificador? Tenho, não deve mentir. Mas se concentre nas coisas grandes, né? Máquina de lavar, se você tiver, televisão, geladeira. E caso você tenha recebido de doação, deixe claro, olha, eu recebi de doação. Caso você seja velho, deixe claro, olha, eu tenho uma geladeira, ela tem 15 anos. É importante para que ele tenha uma noção da sua realidade real. É, outra coisa, se você tem dificuldades de locomoção, então assim, olha, eu tenho dificuldade para andar, para me mover dentro da minha residência, às vezes você tem dificuldade para se mover na cama, né, de girar de um lado para o outro, você deve atentar-se para isso. O médico pode perguntar se você tem dificuldade de se mover, é sobre isso que ele quer falar. Se você precisa de dispositivos que auxiliam nessa mobilidade, né, se você precisa, por acaso, de bengala, muleta, andador, se você tem isso, às vezes você até precisa, assim, doutor, eu queria muito, mas não tem, não teve acesso. É importante você relatar. Às vezes a gente consegue fazer a higiene da gente, mas a gente, por exemplo, tem dificuldade na coordenação motora para escovar os dentes, para uso de fio dental, para cortar as unhas. Às vezes a gente não consegue cortar as unhas do pé. Então, assim, tem dificuldade na higiene, você deve relatar, doutor, eu consigo tomar banho com a dificuldade que eu já lhe falei da barra, mas tem coisas que eu, por exemplo, eu não consigo fazer, que eu preciso de ajuda. Eu não consigo cortar minha unha, eu não consigo. O que você não consegue fazer? Às vezes até a própria higiene, quando a gente vai fazer, vai ao banheiro, né, fazer o dois, seja prejudicada. Explique essa sua limitação para o médico. Dificuldade de flexibilidade, de força, a gente às vezes não consegue carregar, precisa carregar objetos, um balde de água. Não consigo carregar, seja porque eu tenho uma dificuldade de falta de força, seja porque eu sinto dores muito crônicas. Você deve explicar. O médico muito possivelmente fará testes com você de força para ver como é que você está em relação a isso. Se você sofre de dores crônicas, tá? Então, eu tenho uma dor constante em um determinado lado do braço, ou uma dor constante, que eu tomo um remédio de forma constante. Outra coisa, o médico vai perguntar do seu sono. Como que é o sono? Quer saber, gente? Quer saber se você tem insônia? Quer saber se você dorme demais, né? Aquela pessoa que tem problema dormindo demais. Aquela pessoa que faz uso de medicação para dormir,
pode até dormir, mas ela tem problema de dormir. Então você deve explicar, diz, doutor, eu só consigo dormir com remédio. Eu não consigo dormir sem remédio. E você deve também relatar ao médico como é seu sono. Que tempo você dorme? Ah, eu durmo 5 horas por noite. E acorda, qual é a qualidade do seu sono? Então, como você acorda? Ah, acordo muito cansada. Lembrando, pode ser que o médico faça pergunta genérica, só pergunte assim: qual é o seu sono? E aí você explica: olha, eu sofro com insônia, tomo um remédio para dormir e ai, gente, perdão, viu? É porque eu tô fazendo agora tudo de cabeça. E tenho uma qualidade ruim, acordo muito mal, acordo muito cansada, doutor. Tudo isso você deve explicar, tá bom? Deixa eu pegar aqui, o que mais? Questões de visão, gente. Chegando aqui nessas áreas. Questão de visão. O que que o médico quer? O que que é importante você mostrar? Se você usa óculos, logicamente você deve ir de óculos. O médico pode perguntar se você tem uma série de problemas de visão, como miopia, astigmatismo, se você tem aquela síndrome do túnel, se você tem secreção nos olhos de forma frequente, se você sofre com irritação nos olhos, se você sofre com ressecamento dos olhos. E aí eu queria ter muita atenção ao pessoal que usa óculos. Às vezes a gente usa óculos, mas o óculos eu estou há 3 anos sem ir ao médico porque eu não tive a oportunidade de ir ao médico. Aquela lente está completamente atrasada, defasada. Nesse caso, você deve explicar ao médico, doutor, eu uso esse óculos, mas eu já, se você percebe que já não está compensando a sua vista, você deve explicar. Mas eu percebo já que eu não consigo ver muito bem, porque eu tenho 3 anos que eu não consigo ir no médico. Não na minha cidade não tem disponibilizado pelo SUS, e eu tenho essa dificuldade, tá bom? Então, você deve explicar essa situação ao médico. Deixa eu pegar aqui as perguntas em relação aos óculos, que eu acho que são muito importantes, né? Se você enxerga bem, se você tem algum nível de cegueira, você deve explicar: ó, eu não vejo desse olho, eu tenho dificuldade nesse olho. Se você tem astigmatismo, se você não vê cores, então é daltônico, você deve avisar o médico. Se você tem aquela cegueira noturna, né, aquelas pessoas que não enxergam à noite. Se você tem dificuldade na percepção de luz, de cores, se você é estrábico, quer dizer, a pessoa vesga no sentido popular. Se você tem problemas no canal lacrimal, às vezes causa muita infecção, a pessoa tem problemas. Se tem cansaço nas vistas, se você sente queimação nos olhos. Então, tudo isso são coisas que você deve relatar. Lembrando que essas perguntas a gente vai mandar para vocês, para que vocês já se ambientem do que pode ser perguntado, tá bom? O médico pode também testar a sua memória, como eu falei. E para isso ele pode pedir para você guardar 3 palavras. E se você tem problemas de memória, se você sofre com problemas de memória, você deve relatar, tá bom? Então o médico ele pede para você guardar 3 palavras e depois ele pergunta para ver se você lembra. Ele pode testar também os seus conhecimentos matemáticos, se você tem um bom conhecimento matemático. Então pode fazer uma conta simples, 15 mais 7, 8 menos 3, pedir para você responder. Lembrando, se você conseguir responder, responda. Se você não conseguir responder errado e tiver acabar respondendo errado, também não tem nenhum problema, tá bom? Função auditiva, gente. Pessoas que têm dificuldade de escutar, às vezes até já deveriam estar usando o aparelho ou que já usam o aparelho de audição. Você deve relatar essa situação. Se você sente tontura, vertigem, labirintite, pessoas que sofrem, a gente sabe que quem tem labirintite sofre várias vezes com essas situações, deve relatar. Sensação de dor, gente. Então, tem o formigamento nas pernas, tem o formigamento em alguma parte, relate isso ao médico. Tenho sensibilidade à temperatura, sente ardor em alguma parte, sente uma dor generalizada ou numa parte específica, é muito importante. Problemas de voz, gente. Tem rouquidão?
Às vezes tem problema, o termo assim, aquela voz fanhosa. Você tem esses problemas? Deve relatar. Senhor, doutor, eu tenho rouquidão constante, isso me impede. Quando a pessoa tem rouquidão, ela tem dificuldade de se comunicar. Então, isso é uma barreira de comunicação, é muito importante. Questões cardiovasculares. Às vezes a gente a pessoa tem um problema cardiológico, então faz uso de medicação, seja para pressão alta, seja para pressão baixa. Você deve relatar. Se sofre com taquicardia, com insuficiência, às vezes fica com o coração, é aquela pessoa que constantemente cansa, né? Tem um problema na parte respiratória mesmo. E dentro da parte respiratória, tem bronquite constante, sofre com efizema, com problemas de ritmo respiratório, sofre com problemas vasculares, quer dizer, tem varize, tem aneurisma. Se você tem varize e você chegou até o fim da sua perícia e o médico não tocou nesse assunto, você mostra, doutor, eu tenho varizes aqui que me causam muita dor. Você deve relatar isso ao médico, tá bom? Problemas de sangue, gente. É muito importante problemas de sangue se você tiver um exame de laboratório recente, ou se você puder fazer um exame de eh, sangue recente para levar ao médico, é muito bom. Porque às vezes você tem anemia, e essa anemia te causa problemas, te causa fraqueza, dificuldade. Tudo isso está lá no teu exame de sangue. Então, se você puder fazer um exame de sangue para levar ao médico, é muito importante. A parte imunológica, gente, pessoas que sofrem com alergia. Você sofre com muita alergia, às vezes tem um linfoma, um linfedema, toma imunossupressores, às vezes tem um câncer ou já teve, e tem essas doenças autoimunes, você deve relatar. Sistema digestivo. Tem dificuldade para comer, tem dificuldade para deglutir, sofre com refluxo, sofre com problemas estomacais, sofre com intolerância, às vezes não pode comer um determinado alimento, precisa de uma dieta especial e não tem condição de arcar. Às vezes as pessoas que têm dietas deveriam seguir uma dieta e não conseguem porque financeiramente não conseguem. Você pode relatar, doutor, eu deveria comer assim, mas eu não consigo porque eu não tenho financeiramente não dá para eu pagar isso. Mas eu tenho dificuldade, eu deveria estar comendo isso, eu não consigo comer. Tem problema de intolerância alimentar, eu já falei, refluxo, sofre com vômito, sofre com dificuldade de manter o peso ou de baixar o peso, obesidade, se você sofre com obesidade. A questão de prisão de ventre. Tem prisão de ventre? Não tem prisão de ventre, às vezes tem muita diarreia, você deve relatar. As questões das glândulas, tem problema de tireoide, tem nanismo, tem gigantismo, tem o hiper ou hipotireoidismo. Relate ao médico quais são as implicações disso na sua vida. Questão urinária, sofre com incontinência urinária? Quantos episódios de incontinência urinária você tem normalmente? Eu tenho todo dia episódio de incontinência urinária, eu molho minha roupa. Relate isso ao médico, que é uma barreira social. E o que que isso gera em você? Poxa, eu fico com medo de ir para determinados, de fazer certos movimentos, porque eu tenho medo de ter um escape de urina. Questão sexual, gente. Tem endometriose? É estéril? Tem um fluxo de menstruação regular? Tem alguma disfunção erétil para os homens? Questão esquelética. Tem dificuldade na mobilidade, nos ossos, na articulação? E aí, gente, na questão social é muito importante. Quais são suas despesas fixas? Eu gasto com luz, com água, com aluguel. Não, eu moro em casa própria. Às vezes a gente até mora em casa própria, mas mora numa condição muito precária, né? Às vezes a gente mora num lugar, numa invasão, a gente mora às vezes numa favela, num bairro, ou mora de favor na casa de alguém. Então é muito importante, ó, eu moro de favor, eu moro alugado. Não, eu moro na minha casa e qual é a condição dessa sua casa, tá? Quais são os seus gastos com remédio, com consulta, se você tem gasto com fralda, se você tem gasto com alimentação especial, se você tem gasto com transporte, é muito importante você relatar também. Finalmente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu deveria falar com vocês, das coisas que eu precisava.
eu acho que a gente abordou tudo. Pessoal, finalmente, meu amigo, eu lhe peço uma cautela, tá? De forma muito discreta. Você tem o direito de fazer o registro, de gravar aquele seu exame. Principalmente para você que está fazendo perícia judicial, porte o seu celular e coloque na gravação de áudio. Você não precisa nem falar ao médico, você pode simplesmente gravar porque é um direito seu. Porque às vezes o médico ele pode fazer um exame maravilhoso, e a maioria dos médicos é muito criterioso, mas às vezes você pode ter um médico ruim, que praticamente nem olhou para você. Tem médicos que nem olham, nem tocam na pessoa para fazer os exames. Então, leve essa gravação, coloque para gravar antes de entrar na sala e mantenha na sua bolsa de uma forma discreta para que a gente tenha esse registro. E no final você pode mandar isso para a gente, tá bom? Para a gente arquivar aqui e a gente já perceber se tiver qualquer irregularidade. Finalmente, eu acho que é isso. Acho que a gente cobriu todas as partes. Lembrando das barreiras sensoriais, lembrando que não é apenas a doença, doença não dá benefício a ninguém, gente. O que dá benefício é a sua incapacidade. E nesse caso, não precisa só ser a incapacidade, é a incapacidade de outras barreiras que você possa enfrentar. Falei sobre várias aqui, acho que você está bem preparado para a sua perícia médica. Espero que seja muito frutuosa, espero que você tenha muito sucesso nela. E no mais, conta com a gente. Se tiver qualquer dúvida, viu esse vídeo e ficou com dúvida, é só chamar a gente no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, espero que seja muito bom para você e até a próxima.